Isaac, a continuidade da promessa. Gênesis 26 e 27. Para colocar o nosso estudo em dias, eu peço que você também medite no primeiro vídeo sobre Abraão. Deixe um comentário, compartilhe, salve, para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e ele consiga alcançar mais pessoas através da palavra, amém? Vamos continuar. A Bíblia diz aqui no capítulo de número 26, versículo 1, que houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Não era apenas uma crise econômica, era um teste de memória espiritual. Isaac então se dirige a Gerar, uma cidade filisteia localizada na planície costeira de Canaã, ao sul da terra prometida, uma região que era fértil, próxima de rotas comerciais e distante do Egito. Gerar fazia parte do território governado por Abimeleque, e ele era o rei dos filisteus, um povo que não pertencia à aliança, mas que habitava a terra de Canaã há muito tempo. Isaac morava ali porque a promessa ainda não havia se materializado. A terra era prometida, mas não era possuída ainda. Os patriarcas viviam como peregrinos, dentro daquilo que Deus já havia jurado que daria ao seu povo futuramente. Gerar não era herança, era uma provisão temporária dentro do propósito que era eterno. Ali o Senhor lhe aparece e lhe diz: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Não era uma nova promessa, era uma confirmação. O versículo 3 diz: mora nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Versículo de número 3. Aqui, Isaac permanece. A Bíblia diz que ele ficou em Gerar. Ele planta naquela terra e no mesmo ano ele colhe 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Colher 100 por 1 é você plantar uma semente e colher 100 vezes mais. O normal seria entre 5 e 10 vezes. O extraordinário era entre 20 e 30 vezes. O que Isaac está vivendo aqui é mais do que isso, ele está colhendo o sobrenatural. A Bíblia diz que ele enriquece, prospera e cresce até se tornar muito poderoso. Versículo de número 13 diz que ele se engrandeceu e foi enriquecido até que se tornou muito poderoso. Os filisteus então começam a ter inveja de Isaac e fazem o que não pode ser percebido à primeira vista. Eles entulham os poços que Abraão havia cavado. Poços são fontes de água e biblicamente significam fontes de vida, de futuro. Quem seca um poço não ataca o presente, ataca a permanência. Mas Isaac não reage com guerra, ele se afasta e torna a cavar os poços que seu pai Abraão havia cavado e lhe dá os mesmos nomes. Ele não tenta inovar, ele tenta restaurar. Mas os pastores de Gerar contendem com os pastores de Isaac e dizem: essa água é nossa, essa terra é nossa. Isaac chama aquele poço então de Ezeque, que significa contenda, oposição. Depois ele cava outro poço, eles também contendem, e ele o chama de Sitna, que significa inimizade, hostilidade. E então Isaac se afasta novamente, cava outro poço, e por esse poço a Bíblia diz que eles não contendem. E chamou aquele poço de Reobote, e diz: agora o Senhor nos abençoou, nos alargou, e nós crescemos nessa terra. Reobote significa expansão, alargamento. De Bezerba, o Senhor lhe aparece e diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Isaac então edifica ali um altar, invoca o nome do Senhor e arma a sua tenda, onde Deus confirma a promessa, Isaac estabelece a sua morada. Isaac aprendeu com Abraão a erguer altares para marcar encontros com Deus e não vitórias humanas. Enquanto cavava poços, ele insistiu. Quando foi visitado por Deus, ele ergueu um altar
E aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Precisamos tomar cuidado para não inverter a ordem. Poços sustentam a vida, mas altares sustentam a fé. Os poços podem garantir provisão, mas altares preservam a presença de Deus. Quando invertemos essa ordem, priorizamos o poço e negligenciamos o altar, prosperamos, mas sem direção. Mas quando o altar vem primeiro, podemos cavar em qualquer lugar. A bênção irá nos acompanhar. Quando Deus prospera Isaac de forma extraordinária, os seus inimigos então reconhecem que o Senhor era com ele. E ali eles selam um acordo de paz, sem disputa. Porque quando Deus está com a gente, até quem tentou nos expulsar, prefere se aliar a nós do que continuar lutando contra a presença que nos acompanha. Isso é maravilhoso. No capítulo seguinte, a narrativa muda para dentro da casa de Isaac. Isaac já está velho, seus olhos se escurecem. E a Bíblia diz que ele já não podia ver. Mas a cegueira não começa nos olhos, começa no discernimento. A Bíblia diz que Isaac ama mais Esaú porque a sua caça lhe agradava. E então decide abençoá-lo, apesar de Deus já ter dito que o maior serviria o menor, ou seja, Isaac seria servo de Jacó. Esaú seria servo de Jacó. Ele então chama Esaú no secreto, pede uma caça e quando ele voltar, ele diz que o abençoará antes de morrer. Rebeca ouve isso, fala para Jacó, Jacó engana seu pai e a bênção é liberada. Quando Esaú chega, o engano é revelado. Isaac fica estremecido e ali não é ira, é temor. Ele diz, já que eu abençoei, está abençoado. Isaac não tenta corrigir Deus, ele se submete. Ele não conseguiu mudar a promessa, ele tentou contornar, mas Deus preservou. Não aprovou o erro de Jacó, mas guardou a promessa. Porque até o erro, quando está governado por Deus, ele é usado para corrigir um propósito. A história de Isaac não é marcada por grandes discursos, guerras, discussões públicas. Ele vive entre a promessa feita e a promessa cumprida, entre altares levantados por seu pai e sonhos que ainda seriam sonhados por seu filho, e nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Isaac nos ensina que a promessa não precisa de barulho para sobreviver, ela precisa de permanência. Ele cavou poços, restaurou o que outros tentaram entulhar, sustentou a aliança que Deus havia feito no silêncio, porque algumas promessas não avançam com velocidade, avançam com fidelidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.